Acho que é isso mesmo, viu, João? O alto tráfego mesmo. Mas vamos lá, gente. Boa noite, né, a todos os presentes aí, né, aos colegas, alunos, né. Já vi que tem muita gente aí do campus, muita gente do campus Salvador, né, muita gente do curso de jogos, amigos também presentes. Tinha até uma prima minha aí também, gente do IF Sertão também presente. É, tem um primo Mas meu vamos lá. também. Pois é. Aluno da pós, Gilvan aí presente. Vamos lá, sejam bem-vindos, né, a mais uma live, né, mais um encontro aí virtual, né, nesse momento de quarentena, né, nesse momento que exige, né, que nós estejamos interagindo, aprendendo, discutindo, né, de forma virtual, né. E para mais essa live aqui, hoje a gente vai estar recebendo aqui, que já posso considerar nosso parceiro, né, Jó, que já vem participando aí de outras Uhum, ações da gente, né, é o verdade. psicólogo, mestre em psicologia, né, pela UFBA, coordenador do programa de tratamento do transtorno bipolar da Clínica Holist, né, André Doria, né, e para quem não me conhece, eu sou o professor Luiz Machado, né, professor do Instituto Federal da Bahia, e também atuo atualmente, né, lá no curso superior de tecnologia em jogos digitais. Vou deixar a palavra aí para a professora Joselma Rios, que também muita gente já conhece, para que ela faça a apresentação dela. E depois dar a palavra aí para o nosso grande convidado e parceiro aí, né, o nosso colega André Doria. Um abraço a todos e uma boa live aí e uma boa apresentação. Bom, gente, eu também sou professora do curso de Jogos Digitais, no campus Lauro de Freitas. Sou pesquisadora na área de cibercultura, já interessada há alguns anos a respeito dessas questões e acredito que assim, o tema que a gente vai discutir hoje tem muito a ver com os meus interesses de pesquisa, mas não somente, tem a ver com o interesse nosso no dia a dia, porque o uso do celular, dos jogos digitais e outros artefatos, vamos dizer assim, que vêm aí junto com a tecnologia computacional, interfere demais no nosso modo de viver, né? Não é só no trabalho, não é só no lazer, mas é na nossa vida cotidiana de um modo geral. Então, eu acredito que esse tema seja de interesse é, amplo por todos nós que ainda estamos entendendo como é que se, apesar de já termos o smartphone há mais de 10 anos, no, para acessível a nós, né, pelo menos a quem pode pagar por essa tecnologia, mas ainda estamos aprendendo a lidar com isso, a equilibrar o uso dessa tecnologia mediante assim as nossas demandas de trabalho, de estudo, de lazer da família, etc. Tá? Tá bom, eu deixo agora a palavra para você, André. Vamos lá. Bem, boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado ao professor Luiz, à professora Joselma. Eu já me considero, de fato, Luiz, um parceiro aí, né? Nós começamos aí meio que de forma fortuita, através de um amigo em comum. E para mim é um prazer, né? É uma honra estar aqui com vocês do IFBA, conversando de um tema tão importante, num momento tão importante. A gente tem alguns marcos, né, na história da humanidade. Mais recentemente, as pessoas costumam perguntar onde é que você estava no 11 de setembro, o que é que você estava fazendo no 11 de setembro. E a gente vai ter algo muito parecido, ou talvez até mais grave, mais impactante, que é essa pandemia e os impactos que isso vai gerar no laço social, na relação das pessoas com as outras, na relação das pessoas com o trabalho. A gente ainda não consegue dimensionar, obviamente. Eu não costumo, não acredito muito em respostas prontas, não acredito muito em quem tem vaticínios, profecias do que possa vir a acontecer, mas a história nossa, tanto a antiga quanto a recente, mostra que em toda grande tragédia, né, que se anuncia e que está para acontecer aqui no nosso país, como tem acontecido no mundo, toda grande tragédia ela traz muito sofrimento, mas também traz uma reinvenção social, né? A primeira pandemia, por exemplo, do início do século passado, da gripe espanhola, que de espanhol não tinha nada, na verdade a gripe era americana, matou 50 milhões de pessoas no mundo.
E foi muito sofrido, foi trágico, mas deixou como legado a necessidade da gente organizar um sistema público de saúde, a necessidade de adotar hábitos básicos de higiene, ou seja, a tecnologia de lavar as mãos era algo que até o início do século passado, quando houve a pandemia da gripe, do H1N1, era algo que não se fazia, né? Então, eu acho que agora a gente está num momento como esse, mas o recorte da nossa conversa hoje é relacionado à compulsão, né? A compulsão por jogos, a compulsão por tecnologia, e é muito curioso isso, porque a gente se fala aí, você ouve na mídia, você vê em todos os locais, em isolamento social como forma de prevenção. E a gente está tudo menos isolado, né? A gente está distanciado. Mas se isolar socialmente é, inclusive, uma dificuldade nos dias de hoje. Você não consegue, muitas vezes, se desconectar do WhatsApp, se desconectar do Facebook, se desconectar aqui das redes sociais. Então, a gente está tudo menos isolado. E o fato da gente estar se comunicando pelas redes sociais é curioso num momento como esse, por quê? Só para tentar ilustrar o que eu comecei falando aqui, para depois a gente abrir para a conversa. A primeira grande peste que abateu o mundo, a peste negra, na Alta Idade Média, em 1400, dizimou um terço da população da Europa. E naquele momento, um escritor chamado Boccaccio escreveu um livro chamado Decameron. E esse livro dizia o seguinte: era a história de 7 mulheres e 3 rapazes que se isolavam numa casa e passavam o tempo contando histórias para poder passar o tempo da quarentena, né? E, obviamente, que as histórias eram picantes, envolviam sexo, ironia, piadas. E esse livro foi um marco, porque rompeu com a moral medieval até então, do conservadorismo, da religiosidade, né? E é considerado um marco, um rompimento, uma nova forma de inauguração das relações sociais no mundo. Isso a gente está falando de 1400, né? Depois de Cristo. Pois bem, o que a gente está vivendo aqui agora? É uma espécie de Decameron, só que cibernético. Veja aí, só que ao invés de 7 mulheres e 3 rapazes, tem inúmeras pessoas aí, e todas conversando pela rede social. Então, assim, acho que a gente está vivendo um momento muito difícil, muito doloroso, acho que não tenho certeza disso, mas tenho muita convicção de que a gente não vai sair o mesmo, não sabemos as repercussões, mas algo vai realmente mudar na relação social. Eu só queria fazer essa breve introdução, né, para aí começar a falar um pouco dessa questão da compulsão. Né? Tem um ditado que diz o seguinte: quer conhecer uma pessoa, veja o que ela está fazendo quando ela não está fazendo nada. Né? Antes de mais nada, como diz Caetano, de perto ninguém é normal. Todos nós temos nossas pequenas loucuras, né, diárias, todos nós, sem exceção. E num momento como esse, em que a gente não está investido muitas vezes na relação social, não está saindo, não está trabalhando, tem algum momento de ociosidade, muitos momentos, a gente muitas vezes, por conta da ansiedade, tende a repetir determinados comportamentos de forma compulsiva, né? E aí isso pode aparecer tanto no uso indiscriminado da internet, dos celulares, dos jogos, mas é sempre bom a gente pensar que a gente não pode ter uma resposta coletiva que sirva para todos, como se toda pessoa compulsiva fosse igual a outra, como se toda compulsão fosse igual a outra. Não é a compulsão que vai falar sobre aquela pessoa, mas aquela pessoa. Para vocês, aqui aparece uma mensagem tentando reconectar o áudio. Me ouve? Estão me ouvindo? Sim, a gente ouve normalmente. Pronto, eu só vou concluir esse raciocínio. A gente vive essa época de patologizar tudo, né? E a ilustração disso, professora Jocelma, você que está falando aí do seu interesse por essa área, é que o Manual de Transtornos Mentais, criado pela Associação Psiquiátrica Americana, o DSM, né? Esse manual ele tem todas as patologias mentais, todos os transtornos mentais. A primeira edição dele
foi lançado em 1950 e tinha 103 doenças mentais. A última edição foi lançada em 2013, ou seja, há 7 anos atrás, e já constava com mais de 370 e poucas patologias, né? Então a pergunta que fica é: será que a gente ficou mais doente nesse período de tempo ou há outros interesses aí, outras questões por trás? E dentre essas patologias, uma que foi incorporada ao rol é o uso abusivo de jogos eletrônicos, tá? Então, se você for pegar o DSM, nenhum de nós aqui vai escapar sem um diagnóstico. Porque quando você tem 370 e tantas doenças mentais, cada um de nós vai ter um pouquinho de alguma coisa. Para vocês terem uma ideia, tem um transtorno lá que se chama Síndrome das Pernas Inquietas. Quantos de nós não está num auditório, não está em algum lugar e tem mania de balançar as pernas, né? Só para ilustrar um pouco quanto essa questão da patologização é algo que a gente precisa estar muito atento. E eu falei isso ao professor Luiz, já numa conferência anterior, uma postura muito marcadamente pessoal com relação aos jogos, né? Há uma certa demonização por uma parte aí das pessoas de que os jogos produzem violência, de que os jogos incentivam determinados comportamentos. Eu tendo a crer que é a contramão disso, que é o oposto disso. O jogo, muitas vezes, ele pode sublimar um determinado impulso. E o que é sublimar? Vou tentar traduzir esse conceito psicanalítico que não é muito difícil de ser entendido. Por exemplo, uma pessoa que tem um instinto perverso de ficar abrindo bichos, ficar cortando bichos e tal, ou até tem lá no seu inconsciente um desejo de cortar pessoas, de enfiar faca em gente, quando ela vira um cirurgião, ela sublima esse impulso destrutivo em algo produtivo, em algo que gera vida, né? Que gera ajuda para o outro. Né? Então, a sublimação é muitas vezes a transformação de um impulso destrutivo em algo produtivo. Me parece que os jogos, alguns, têm uma função sublimatória. Né? Eu estava brincando com o professor Luiz antes de começar. Eu adoro velocidade. Eu gosto de corrida de carro, eu gosto de correr de carro quando posso. Mas eu não posso pegar meu carro e sair correndo pela rua porque tem outras pessoas, porque eu não estou no autódromo, porque eu não estou... Enfim. E aí eu jogo um jogo de corrida. E isso, de alguma forma, acaba sendo uma sublimação de um impulso que poderia ser destrutivo. Né? Então, é preciso, eu penso, a gente começar a ver esse caráter que os jogos têm de sublimar. Tá? Isso é uma coisa. Agora, a outra coisa é quando alguém não consegue deixar de fazer determinado comportamento. Né? Há eu não gosto de fórmulas, como eu falei no começo, mas a gente poderia pensar a partir de uma lógica, que é o seguinte. Nós, enquanto podemos escolher algo, nós estamos no lugar de sujeitos. Quando a gente deixa de escolher, perde a capacidade de escolher, a liberdade de escolher, você não consegue não fazer aquilo, seja beber, seja jogar, seja acessar celular, seja comprar, você não consegue fazer aquilo, você perde sua condição de sujeito e você passa a ser objeto daquela ação. É como se não houvesse a capacidade de dizer não para aquilo. Né? Aí a gente está no terreno das compulsões. E, invariavelmente, quem percebe isso são os familiares, são as pessoas que estão ao redor, né? E a própria pessoa, muitas vezes, ela até começa a ter prejuízos, né? E não consegue enxergar, porque às vezes está tão mergulhada no comportamento compulsivo que passa batido os prejuízos, né? Então, aí a gente entra realmente no campo que é mais delicado, aí a gente vai precisar de ajuda profissional. Por quê? Porque, volto a dizer, gente, cada compulsão tem uma história individual. Não dá para generalizar, como se houvesse uma resposta para todos, né? E aí, inicialmente, essas são as palavras aí que eu queria deixar para provocar aí uma discussão, provocar uma conversa, e estou aberto aí para as questões que vão aparecer. Como eu falei no começo, para mim isso é absolutamente novo, fazer live, mas
fascinante, é interessante. Acho que esse pode ser um dos legados aí que vai ficar, né? Porque a professora Joselma dizia, André, a gente já está acostumado a fazer isso, a gente faz isso muito. Mas para vocês terem uma ideia, o Conselho de Psicologia e o Conselho de Medicina só agora regulamentou o atendimento psicológico e psiquiátrico e médico via teleconferência. Antes isso não era proibido. Então já é um legado tecnológico que essa história vai deixar para nós, né? Eu imagino. Não dá para voltar atrás, sabe? Tem algumas coisas que eu acho que não vão dar para voltar atrás. Mas, enfim, se me deixar, vou ficar falando aqui, vou começar a emendar um monte de coisa. Vamos lá para as perguntas, né, professora? Já tem alguma aí, já do Marcelo? Bom, André, antes disso, eu queria que você ativasse o vídeo, porque como está Desculpa. aparecendo. Eu achei que estava... olha só. Desculpa. Uhum. Eu achei que estava ativada. Vamos Bom, lá, eu tenho algumas perguntinhas, mas... Olha, isso é coisa de quem ainda não está acostumado com a ferramenta. Vocês vão dar um desconto. Né? Mas agora eu já sei, não vou mexer em nenhum. Tá, Não, tudo bem. na verdade, eu acho que tá derrubando mesmo. É como o Joaci colocou mesmo aí, o alto tráfego, porque eu caí agora de novo. Eu já A caí imagem, 5 vezes, então... a imagem, o vídeo, na verdade, né? Que eu tava escutando vocês normalmente. Eu até coloquei aqui uma observação que eu achei interessante, André, quando essa ideia do... Porque para mim, sublimar, né? Sublimação, eu entendia de outras formas, né? Mas eu acho que na psicologia já tem essa ideia, né? Positiva que você fez essa analogia, né? Com jogos, né? E eu achei muito bacana isso, né? A E bastante sublimação, responsável. as ciências da física, é isso? Tem um outro significado. E falou a química. Professora Adriana. Sim. Ela brincou aí, sublimar é passar do estado sólido direto para vapor. Pois bem. Talvez essa tenha sido a inspiração do Freud quando ele falou disso, porque é o seguinte, vamos pensar aqui, o sublimar é você simbolizar algo, quando você passa de algo vivo, e aquilo é uma outra coisa. Eu fazia muito isso, agora aqui de todo quem é ele do Freud sobre ele dá os exemplos, sublimava, por exemplo, o instinto mais deixava cadáveres, ele fazer isso, e acabou sendo fundamental para a anatomia dele, significativo da anatomia. Então, o Freud tem mais destrutivo esse por parte. A gente sumiu aqui todo mundo. Verdade, seu vídeo caiu. Eu vou fazer o seguinte. Vou fazer isso também. Eu vou fazer isso também. Eu vou desativar meu vídeo e eu vou ficar só no áudio mesmo. Peraí. Valeu, João. Obrigado, viu? Mas eu não O bom de ter vários especialistas é isso, tá vendo? André, você consegue falar agora? Falo, mas eu não estou chegando na tela azul. Sumiu tudo, inclusive o bate-papo que eu estava ouvindo aqui. Pronto, faça o seguinte, abra uma outra janela aí do lado do seu navegador e cole o link da webconferência, que aí vai normalizar, entendeu? Não precisa sair, não. Só copiar e colar? Só copiar e colar, né? Isso, só copiar e colar. Porque aí você fecha depois essa, pronto, aí normaliza. Enquanto isso, Gilvan colocou exatamente o que eu queria, o que eu estava tentando expressar, né? Ótima colocação do professor André no exemplo de sublimação, palavra que possui vários sentidos dependendo da área. Então, quando você, André, não sei se André está ouvindo, né? Acho que ele saiu, né, Jó? Ouvindo. Sim. Então,
quando você trouxe esse conceito, né, da sua área, realmente, particularmente, eu não entenderia dessa forma. E Ivan colocou, né, Jó? Leia aí o de Ivan, por favor. Ivan colocou assim, é porque eu estava alternando aqui, tentando resolver. Ivan, é possível que essa sublimação se apresente em sua forma positiva e negativa? Agora é uma pergunta. Ou seja, que sublimamos os jogos de forma positiva e também de forma negativa. Ou é sempre a sublimação que faz o indivíduo sair positivamente de determinadas questões problemáticas de personalidade? Uma boa questão. É só uma dúvida, vocês estão me indo isso de vocês me veem ou ouvem? Só ouvem. Eu não estou conseguindo ver nada. A sublimação da... Qual é o nome da pessoa? André, eu acho que ele saiu. Não, André tá online. Agora era bom. Aqui. Tá, André tá online. Agora tá cortando. O pessoal tá reclamando e realmente tá cortando. Temos. Não, o André caiu mesmo. Não cai não, tô aqui, hein? Não aparece na lista de usuários. Hello. Oi, André, então pode responder a pergunta. Pode responder a pergunta aí do Ivan. Ivan. Então, na verdade, Ivan, a sublimação, ela tem sempre essa característica, realmente, como você falou, positiva, digamos assim, de transformar um impulso destrutivo num impulso criativo, certo? Então, quando não se opera esse fenômeno, digamos assim, a pessoa parte para a ação. Aquele exemplo que eu dei, uma coisa sou eu pegar o carro, sair pilotando pela rua como se estivesse num circuito, bater o carro, provocar uma tragédia. Né? Aí é algo que um impulso destrutivo que não foi sublimado, que não foi transformado em algo menos destrutivo, como, por exemplo, disputar um grande prêmio de Fórmula 1 num jogo de videogame. Né? Então, a sublimação tem essa característica sempre de usar, de transformar o impulso destrutivo em algo mais criativo. Estou aqui, hein? Bom, Ivan. Ivan respondeu sua pergunta. Marcelo, pode digitar, Marcelo, sua pergunta. Ô, João, faz uma daquelas perguntas. Ah, você tem, né? Faz uma daquelas também. Eu queria, na verdade, expor uma situação que coincide bastante com comigo, e eu sei que com muitos colegas. Então, assim, eu uso o celular o dia inteiro, mas pouco navego nas redes sociais. A minha interação, nas redes sociais que eu digo, o Facebook, Instagram. Minha interação nessas redes é quase somente profissional, e não posto fotos pessoais. Uso o celular, na maioria das vezes, para fazer leituras, textos e reportagens, como se fosse um livro e revista. Nesse caso, eu me enquadraria como um viciado no celular? Então, eu tenho, José, uma resistência grande a gente etiquetar os comportamentos. É aquilo que eu falei, né, no começo, de patologizar os comportamentos. Porque a gente busca isso realmente, a gente tenta nomear tudo, é da ciência, dar nome às coisas, mas talvez a lógica seja a seguinte: a partir do momento que você não consegue dizer não a um determinado comportamento, ele traz prejuízos para a sua vida pessoal, profissional, e você não consegue deixar de fazê-lo, aí a gente está no campo
da compulsão ou do vício, né, que é o nome, talvez, do senso comum para a compulsão. Então, talvez essa possa ser uma direção, pensar no que há de prejuízo nas condutas, né? Então, não me parece, pelo que você está descrevendo, que há um prejuízo na sua vida profissional, pessoal, familiar. Não há. Agora, alguém que está imerso na compulsão tem esses prejuízos, sem sombra de dúvida, entende? Entende, José? Uhum, entendi. Marcelo tem uma questão aí, que Ô, está Jó, perguntando. antes disso, Ivan não conseguiu ouvir o que André falou, aí seria interessante André Ah, repetir, aí tá. depois passa aí. Machado e Jó, vamos fazer um teste com o André para ver se o André clica no ícone da CAM e liga a CAM? Então, não Vamos. está aparecendo para mim, ficou a tela completamente azul. Eu mandei até aqui para o professor Luiz pelo WhatsApp dele, a tela está toda azul, não aparece nenhum botão. E o incrível é que ele não aparece mais entre os usuários, para eu tornar ele apresentador. Eu acho que era melhor ele sair e entrar de novo. Então tá. Ou então abre uma telinha do lado, né, Adriana? Ele abre uma janela do lado que vai também. É porque eu acho que ele já fez isso e não deu certo. Talvez Não então deu uma certo. janela anônima. Deixa eu tentar fazer o seguinte, eu vou abrir a janela do lado e ao invés de copiar e colar, eu vou colocar aquele link, Isso. Luiz, que você me mandou inicial. Vou Eu fazer ia isso. sugerir isso. Pronto. Vamos lá. Deixa eu só... E aí a gente tem uma fila aqui das perguntas, tá? Que eu estou anotando. Então, primeiro seria a repetição para o Ivan, depois viria para Joaci primeiro, porque Joaci escreveu a pergunta antes de Marcelo. Depois é que a gente vai para Marcelo, um comentário de Ana e depois Joaci de novo, tá bom? Tem uma fila aqui. Ok. Peraí que eu estou tentando só conectar, porque eu também quero ver. Eu estou vendo uma tela azul e aí não tem o mesmo estímulo. Mas se não der certo, tudo bem, vamos só de áudio. Mas eu estou tentando aqui, já estou quase conseguindo. Deixa eu tentar entrar de novo. Pronto, aqui aparece em andamento. Eu vou aparecer de novo, confirmar. Se por acaso não der certo, aí pronto. Microfone. Estão me ouvindo? Sim. Pronto. Tá ótimo. Agora eu tenho que sair na primeira. Pronto, gente. Voltei. Deu certo. Agora falta o vídeo. Pronto? Me veem agora e ouvem? Sim, ouvimos e está aparecendo o vídeo. Perfeito. Pronto. Cadê a moderadora? Como é o nome da moderadora? Adriana. Adriana. A intrometida. Professor Ivan, Ivan fez uma pergunta, na verdade, e essa pergunta você respondeu, mas o Ivan acabou não ouvindo a resposta sobre a coisa da sublimação e tal. Tá. Ivan, é o seguinte, você me perguntou se a sublimação pode ser negativa. Isso. E o que eu tinha respondido é que a sublimação ela tem uma característica de transformação de um impulso destrutivo no impulso criativo. Aquele exemplo que eu dei, se eu gosto de velocidade, se eu tenho uma compulsão por correr de carro, e eu pego o meu carro e saio dirigindo pela rua enlouquecidamente, acelerando, bato o carro, provoca um acidente, eu respondo por isso criminalmente, obviamente, né? Agora, se ao invés de fazer isso, eu pego um videogame de Fórmula 1 e vou correr o campeonato mundial de Fórmula 1, brigando, xingando, fazendo, acontecendo, digamos que esse impulso destrutivo foi transformado em algo criativo. Então, a sublimação tem sempre essa característica de transformação de algo que poderia ser destrutivo em algo criativo. O oposto não é verdadeiro. Quando isso não acontece, é porque o impulso destrutivo foi para a realidade, né? Aquele exemplo que eu falei de alguém que tem um instinto mais perverso, de ficar abrindo bicho, com vontade até de abrir gente, ao invés de fazer isso, vira um cirurgião.
Então, esse instinto destrutivo é sublimado no instinto criativo. Tá certo? Espero ter respondido aí a sua pergunta. A próxima pergunta, André, é do Joaci, do professor Joaci. A sublimação seria um efeito bipolar digital? E aí depois ele explica, tipo, a compulsão digital, sublimação, em alguns casos, também não poderia ser considerada uma fuga da realidade social em que o sujeito se encontra? Então, essa pergunta é importante, primeiro para a gente esclarecer essa questão da bipolaridade, né? A bipolaridade é um transtorno mental que se caracteriza por momentos e fases depressivas e fases de euforia. Na fase depressiva, a pessoa se sente um nada. Na fase eufórica, ela vira um super-homem, uma super-mulher, irreal, né? Então, na fase, quando a pessoa está compulsiva, ela pode consumir coisas compulsivamente. Drogas, sexo, que a libido fica lá em cima, jogos, né? Assim como também na depressão. A gente conhece alguns casos de pessoas que, no episódio depressivo, também apresenta compulsão. Agora, você falou uma coisa importante. Você perguntou o seguinte: não seria uma fuga da realidade? Na verdade, a compulsão, vou tentar me traduzir aqui, muitas vezes é a forma que o sujeito tem, não de fugir da realidade, mas de fugir de algo com o qual ele não quer se confrontar na sua história, na sua psique. E aí ele vai para um padrão de repetição que acaba fazendo com que aquilo vá se tornando cada vez mais frequente, tá? Então, de alguma forma, faz sentido o que você diz, porque o sujeito está fugindo muitas vezes de se confrontar com algo a partir do comportamento compulsivo, né? Então, muitas vezes o processo psicoterápico vai no sentido de furar essa forma do sujeito estar operando o seu sintoma, repetindo, né? E convidar para que ele possa simbolizar. Não é simples, não é assim fácil, né? Mas faz sentido o que você está questionando, sim. André, agora é o Marcelo Diniz, professor. André, você já atendeu algum caso que tivesse relação com jogos digitais? Deixa eu pensar aqui, porque muitas vezes isso aparece. Sim, sem sombra de dúvida, professor, sem sombra de dúvida. Mas, assim, não aparece o jogo como a principal... Não apareceu o jogo como a principal queixa da pessoa. Vou dar um exemplo. Um caso de um paciente depressivo que, de alguma forma, construía, muitas vezes, uma vida paralela no jogo. E esse uso do jogo não era uma queixa dele. Ele não chegava até, olha, eu uso de forma... Não, era uma queixa de quem sacava a pessoa, né? E aí eu volto a dizer, esse caso específico, a gente não pode generalizar achando que todo mundo que joga ou que tem uma compulsão por jogo está ali porque está construindo uma vida paralela. Não. Mas nesse caso, essa pessoa verbalizava, inclusive, isso, né? Ali no jogo eu tenho sucesso, ali no jogo eu sou reconhecido, né? Então, sim, a resposta à sua pergunta é sim. Já atendi, sim. A próxima, André, é a Iana em Biruçu. Ela falou que, na verdade, é mais um comentário, que entendeu, talvez, a coisa da sublimação como uma forma de simbolizar um impulso, de lidar com ele. Aí ele disse que tem esse caráter mais de efeito positivo para o sujeito. Exatamente, Ana. E Ana é suspeita porque ela foi estagiária, né, minha lá na clínica. Mas é isso. Na verdade, a gente precisa só descolar o conceito de sublimação daquele conceito que nós conhecemos nas ciências exatas para tentar entender isso. Não tem muita... É simples. É transformar um impulso destrutivo num impulso criativo. Por exemplo, ao invés de pegar uma metralhadora e sair atirando em todo mundo que a gente não gosta, você pode pegar o como é que é, professor Luiz? Counter-Strike, né? Que é de tiro e sair atirando, né, virtualmente. Então, é isso. É isso mesmo, Iana. A próxima pergunta é do Nova. No caso dos meninos de Suzano, que invadiram a escola, um caso recente, né, pra gente, o uso de machadinha e flechas para matar os colegas
como em um jogo. Demonstraria a influência se eles não tivessem acesso à ideia de agir como em um jogo. Eles poderiam usar apenas armas comuns? Até que ponto a ideia de extrapolar a vivência no jogo e trazer para a realidade é perigosa? Certo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitos de vocês aí são jovens, né? E talvez não tenham conhecimento desse caso que eu vou contar. Mas, há mais ou menos, aí eu posso estar errando aí na data, mas pelo menos há 15 anos atrás, um estudante de medicina baiano, né, foi a um cinema em São Paulo e levou uma metralhadora e atirou em todo mundo que estava ali no cinema. Morreram algumas pessoas, eu não vou saber, não vou me lembrar quantas pessoas. E esse estudante, ele tinha o diagnóstico de esquizofrenia, tá? O filme que estava passando era o Clube da Luta, né? E muita gente começou a associar teorias conspiratórias. Será que o filme Clube da Luta tem a ver com isso e tal? E se você for ver o filme Clube da Luta, ele fala de alguém que está delirando mesmo, que tem uma realidade que a pessoa inventa. Mas não necessariamente por conta do filme, o sujeito pegou uma arma e foi matar as pessoas. Depois se viu que ele estava no quadro de delírio. Então a gente precisa, às vezes, a gente é convidado a fazer uma interpretação muito simples, muito rasa, muito rápida e equivocada, né? Porque é o mais fácil dizer, olha, esses garotos jogavam esse jogo e aí eles viam machadinha e aprenderam assim. Não. Muitas vezes pode haver um caso de transtorno mental associado a isso, né? Não estou dizendo, volto a dizer que são todos os casos associados a transtorno mental. Não. Mas há uma série de fatores que estão em jogo que fazem com que a gente não possa reduzir a algo muito simplista, que é assistir o jogo, viu determinada arma, se inspirou, foi fazer. Volto a dizer, se fosse assim, esse caso desse estudante lá de São Paulo, baiano que estava em São Paulo, o que queriam fazer? Proíbe o filme, porque ele estimula pessoas que estão no quadro delirante a promover crimes. A gente tem essa tendência moral, né, que é da nossa cultura, de demonizar a ferramenta, né? Como eu estava falando no começo, quando a televisão foi inventada, se disse que a família iria acabar. Por quê? Porque todo mundo ia ficar vendo televisão e ninguém ia mais conversar, né? Balela, né? Quando a internet foi inventada, se dizia que acabou o contato pessoal, ninguém ia mais se encontrar. Balela, né? Graças à internet a gente consegue manter nossos encontros virtuais, que são tão importantes, os encontros, sejam virtuais ou sejam reais. Então, só para a gente pensar em não demonizar a ferramenta e pensar no caso a caso, né? Eu não tenho informações sobre o caso de Suzano, eu sei o que vocês sabem a partir da mídia, né? Então a gente sempre tem informações muito superficiais, interpretações das mais variáveis possíveis. André, a Joselma faz a pergunta próxima, eu vou deixar ela e Luiz conduzir. Não, pode conduzir, eu só queria complementar aí para a Nova. Não sei se ela está me escutando, mas só para complementar aí o que André colocou, eu particularmente, né, eu indico, até coloquei embaixo para que você faça a leitura lá da professora Lynn Alves, né, que é uma referência nessa área de jogos, né, Joselma conhece, a Adriana conhece, André também participou lá com ela. E em um de seus trabalhos ela discute exatamente isso, né? Que é o uso de jogos digitais violentos, né? Influencia o comportamento das crianças. Então, assim, é uma discussão muito bacana, né? E só trazendo assim como experiência mesmo, né? Como jogador, a Adriana até brincou no início da nossa web, né? Que o noivo dela jogava Counter-Strike. Eu, por exemplo, eu gostava muito de jogar Carmageddon, que eu acho que muita gente aqui jogou, né? E, no entanto, eu não tenho essa intenção de sair atropelando e matando as pessoas, né? Que o Carmageddon é um jogo é como se fosse um Fórmula 1 mais ou menos adaptado, né? Só que bastante violento, né?
Então, isso é muito interessante, né? Eu sempre brinquei, né, André, nos nossos encontros, eu sempre dei esses exemplos, né? Porque eu gosto de alguns jogos violentos, mas eu particularmente, né, não despertou, né, esse lado agressivo, violento, né? Enfim, né? Só corroborando aí, colaborando um pouquinho com o Nova aí. O Luiz, você está tocando num ponto importante que tem que ficar um pouquinho mais claro, da minha parte que eu digo. Quando você fala assim, eu joguei Carmageddon, mas no entanto eu não tenho vontade de sair por aí fazendo isso ou fazendo aquilo. Tem uma coisa que é fundamental nisso tudo que eu estou falando, no conceito de sublimação, por exemplo, que é a consideração de que tudo isso se dá pela instância do inconsciente. E aí eu vou tentar traduzir isso. Quando a gente comete um ato falho, né, suponha que você tem um filho ou uma filha, vai nos traindo, os sonhos nos mostram que a gente, muito mais do que racionalidade, a gente tem uma instância inconsciente. Então, esse movimento de transformar algo destrutivo em algo criativo não é algo da ordem do racional, não é algo assim que você pensa, eu estou com vontade de enfiar a faca em alguém, mas eu vou jogar para não fazer isso. Não, é algo que é movido por uma instância que é inconsciente, que muitas vezes a gente nem tem, muitas vezes não, na maioria das vezes, a gente não tem consciência desse movimento. Só para acrescentar um pouco mais isso, tá bom? Pode seguir aí, por favor. Desculpe passar na frente de outros, mas porque tem a ver com o que você acabou de falar, André. Eu poderia fazer uma correlação sobre essa questão, essa transferência aí da violência do jogo para a violência na vida real com artes marciais. Sim. Porque alguns pais, por exemplo, têm receio de oportunizar os seus filhos a aprender artes marciais com receio do filho se tornar violento. Outros entendem que isso o aprendizado das artes marciais, ao contrário, disciplina melhor, faz com que o adolescente entenda, e a criança, né, entenda de forma, vamos dizer assim, positiva a questão da luta, pensando mais na defesa do que no ataque, e muito mais assim, no geral, o que eu percebo é que há uma relação positiva com o aprendizado das artes marciais, mas sim, tem também o outro lado. É aquela questão. Muitas vezes, o pai e a mãe querem escolher pelo filho. Por exemplo, se a criança é muito ativa, diz assim, vou botar ele na arte marcial, vamos botar para jogar futebol, vamos botar para isso, botar para aquilo. Isso muitas vezes, ao invés de resolver, entre aspas, o problema, acaba gerando mais angústia. É preciso escutar a criança, entender um pouco do que é que pelo que ela se interessa, né? E escutar não significa ouvir a criança, porque muitas vezes a criança está muito novinha, nem se comunica ainda, mas entender que tipo de movimento, que tipo de ação, né, aquela criança está fazendo e tentar, a partir dela, e não de nós pais, ir construindo junto com ela um caminho para direcionar, digamos assim, esse impulso. Né? Pode ser que seja arte marcial, né? Pode ser que seja futebol, pode ser que seja literatura, pintura, isso é inesgotável as possibilidades. Né? Tem coisa pior do que você colocar alguém que não gosta de esporte, né, que gosta de letras, por exemplo, de escrever, de ler, para fazer arte marcial, porque você, pai e mãe, interpreta que para aquela criança vai ser legal e muitas vezes não é. Muito mais frustrante do que recompensador, digamos assim, né? Bom, a Adriana me ajudou aqui colocando a minha pergunta na fila de novo, porque eu já tinha colocado justamente para poder entrar na fila, eu vou acabar não perguntando. O uso do celular em salas de aula costuma gerar debates bastante polarizados. Há os que defendem, há os que demonizam. O que você acha sobre isso? Você já esteve numa situação como essa? Não sei se você tem filhos, mas o que você pensa sobre isso? Eu só vou responder uma coisa. Eu tenho uma filha de 21 anos, já disse tudo, né? Então,
já imagina que eu tenho dentro de casa um exemplo, um full time do que é a relação dessa geração com os gadgets, né? O celular, gente, virou uma espécie de apêndice, de extensão do corpo, né? Você acorda, e eu estou falando não só dos mais jovens, da nossa realidade. Muitas vezes você acorda e o primeiro órgão sexual, quando você se espreguiça, que você vai tocar, é o aparelho celular, né? Depois de uma noite de sono e tal. Então, é algo que é um desafio. Eu penso como um desafio. Eu não cairia nessa coisa de, talvez por não estar atuando em sala de aula, né? Eu atuo na clínica, talvez se eu tivesse em sala de aula, eu estivesse mais perturbado com essa coisa dos alunos o tempo inteiro com o celular, porque deve ser realmente perturbador para o professor e também para o aluno, porque se não consegue naquele momento barrar o uso do celular, é porque tem algo ali da relação daquela pessoa com o celular. Então, talvez eu não vejo com tanto pessimismo. Eu acho que a gente vai precisar estabelecer novas formas, né, de como foi, por exemplo, quando inventou o telefone mesmo, né, os correios, né, cartas, enfim, é uma revolução tecnológica e, como sempre, os costumes eles estão sempre atrasados com relação às tecnologias, né? Então, vem uma revolução tecnológica e isso mexe com os costumes e, no primeiro momento, gera muito mal-estar, muita dúvida. Vou dar o exemplo aqui do que a gente está fazendo. Até agora, no momento dessa pandemia, os atendimentos virtuais não eram autorizados pelos conselhos profissionais, né? Aí, a partir do momento dessa emergência, isso passou a ser considerado. Acho muito difícil voltar atrás. Acho muito difícil. Depende muito do que você fez, não é? Acho muito difícil. Então, tem essa dúvida do que é novo, como é que vai afetar. Agora, é um desafio porque é o seguinte, para além da relação com o celular, a gente está vivendo um tempo de aceleração psíquica. É muito exaustivo viver o tempo inteiro bombardeado de ideias, bombardeados de informação e tendo que responder o tempo inteiro os estímulos que nos chegam. É como se houvesse uma aceleração da seguinte forma. A gente tem, isso de forma geral, na nossa psique, o momento de ver algo, o momento de um tempo para compreender e um momento de concluir. Isso demanda tempo, né? Por exemplo, um luto, quando você perde alguém. Você perde, tem aquele momento de ver, que é o momento de ter a perda. Depois o momento de compreender, de elaborar e, finalmente, o momento de concluir. Hoje em dia, a gente queima etapa. Por que as fake news são tão divulgadas, tão difundidas? A gente perde a capacidade do senso desse tempo. Você já viu, nem passou pelo tempo de compreender, já concluiu, já reproduziu, né? Vou dar um exemplo meu, né? Eu me considerava até hoje de manhã minimamente crítico, cuidadoso antes de divulgar notícias, né? Mas eu recebi hoje de manhã de uma colega muito de extrema confiança, alguém que eu reputo, respeito profissional e pessoal, recebi um comunicado da Anvisa, mandado por ela, dizendo que essas reuniões via Zoom estariam suspensas porque se descobriu que há uma forma de invadir a reunião e tal, não é seguro e que isso ia ser suspenso. Imediatamente eu mandei para a minha equipe lá no CAPS, dizendo, gente, infelizmente vamos ter que pensar numa outra alternativa. 20 minutos depois, o rapaz da TI dessa clínica disse, não, isso é fake. Eu me senti completamente bombardeado, né? Por quê? Porque eu peguei, li, nem pensei, queimei uma etapa, passei adiante. É assim que acontece hoje em dia, né? A gente acaba pulando uma etapa. Então, é importante pensar um pouco na exaustão que isso causa. A gente está voltando aqui à questão do uso do celular. Muita gente está no uso compulsivo do celular para estar o tempo inteiro se informando, né, do coronavírus, sobre o coronavírus. É fundamental, sim. Mas fundamental, a gente não pode esquecer disso. Mas a partir do momento que você entra nessa espiral, né, há algo de uma compulsão pela repetição, aquilo que eu falei no começo. Você vê o jornal 8 horas da manhã
E aí, 10 horas, você já está vendo o jornal de novo com a mesma notícia, que não mudou de 8 para as 10. Mas você tem um componente de vício, de ficar o tempo inteiro repetindo, reproduzindo, e isso, em algum momento, gera estresse, né? Gera muita ansiedade. Machado, quer fazer sua pergunta? Não, Pro, fica à vontade. Estou gostando da sua interação então, eu vou fazer a pergunta que é de Machado, tá? Gente, olha só, deixa eu só esclarecer uma coisa. As perguntas foram separadas, então a gente só está seguindo a fila, tá? Eu acho que a gente só deve encerrar quando realmente acabarem aqui as perguntas. Certo, Joy e Machado? Tranquilo. A gente encerra nessas últimas perguntas agora e pronto. Eu acho que aí a gente, né, privilegia quem já perguntou antes. Então, agora na fila é a do professor Luiz. Ele diz assim: eu sou um viciado em games, mas devido às atividades profissionais e diárias da casa, acabei deixando de lado este vício. Percebi que durante a quarentena, o vício despertou novamente. É normal que um período desse de reclusão desperte-se um vício? Então, aquilo que eu estava falando no começo, de perto ninguém é normal, como diz Caetano. Então, muitas vezes a compulsão é a nossa defesa contra a ansiedade, né? A nossa defesa contra algo que a gente não quer pensar, que a gente não quer, que a gente quer escapar, como falou alguém no começo da live. E aquilo que eu falei, você quer conhecer uma pessoa, veja o que ela está fazendo quando ela não está fazendo nada. Porque quer queira ou quer não, todos nós aqui temos uma ficção. A gente precisa inventar uma ficção para dar sentido à vida. Eu sou psicólogo, psicanalista. Eu me formei, estudei, eu preciso acreditar nisso, eu preciso de um outro que me autoriza, que me dá um diploma, né? Você, Luiz, é professor, trabalha com jogos, mas tudo isso é a ficção que cada um inventa para dar sentido à sua vida. Não é à toa que tem pessoas que quando perdem o emprego deprimem, que quando terminam um casamento pensam em suicídio, porque a gente se alimenta das ficções que parecem a nossa vida real, mas toda a vida real tem algo de ficcional. Dito isso, no momento que você está completamente suspenso, que você não vai trabalhar, que você não tem a obrigação de fazer isso ou fazer aquilo, aí aparece você com você mesmo. O que é que você faz com isso, né? Então, o professor aí deu o exemplo disso, de agora que ele está ocioso, apareceu novamente esse comportamento compulsivo. A pergunta que fica é, será que ele não é a sua forma de se defender da sua ansiedade? Mas é uma pergunta, não é uma afirmação. Aí a gente tem que sempre pensar no caso a caso. A próxima pergunta é da Iana, e ela quer saber se você indica algumas referências para ler mais sobre sublimação. Olha, esse é um conceito que atravessa boa parte da obra de Freud. Tem alguns... A interpretação dos sonhos é um bom livro. E não interpreta a interpretação dos sonhos como se houvesse algo de mágico, como se Freud fosse um mágico que pega o sonho e... Não. Né? Ele vai pensar, e isso é algo que é inaugural na história da ciência, né? Na história do pensamento humano, que é colocar algo tão subjetivo como objeto de estudo, que é o sonho. Né? Até então ninguém fazia isso. Então eu acho que eu pensaria nessa obra aí, Ana. Perfeito. A próxima pergunta vem da professora Teresa Kelly. E ela diz o seguinte: nesse período de isolamento, os jogos podem superestimular as crianças. Quer dizer, isso é uma pergunta, tá? Você acha que os jogos podem superestimular as crianças? Haveria alguma orientação sobre que tipos de jogos se recomendaria, né, às crianças? Horário para jogar, tempo para jogar, etc. Não, tipo de jogos não tem... Acho que não está relacionado a isso, não. Acho que tem algo que tem a ver com a própria organização da lei, da regra, da norma em casa, né? Criança, gente, é princípio do prazer. A criança só faz o que dá prazer. Os atores de teatro, eles dizem que o público mais honesto é o público infantil. Se a peça estiver chata, eles começam a chorar, espernear, levantam, vão embora, porque tá um porre.
nós adultos ficamos e aprendemos que existe a realidade para além do prazer e ainda aplaudimos no final. Então, se uma criança, pai ou mãe, deixa a criança a mercê do princípio do prazer, qual é a criança que vai, me diga aí, vocês que são pais e mães, né? Qual é a criança que vai tomar banho, estudar, ir para a escola, sabe? Então, parte, eu costumo pensar o seguinte, às vezes a gente tenta patologizar, professora Joselma, o comportamento infantil. Mas nesses 20 anos de prática clínica, eu nunca vi, nenhum comportamento, nenhuma conduta que fosse desviante de uma criança, algo que fugisse à chamada normalidade, que eu não acredito que ela existe, mas eu nunca vi isso separado da loucura do pai e da mãe, de alguma dificuldade paterna e materna. A criança é sintoma do pai e da mãe, é sintoma do casal. Né? Então, é como se a criança já tivesse um potencial para ser ativa ou hiperativa, quando, na verdade, muitas vezes o que falta à criança é a lei, é a regra, é a norma. O que nos constitui como sujeitos é a regra, é a norma. Né? Os nãos que a gente vai recebendo na vida, principalmente dos pais, vão constituindo nossas fronteiras na relação social. Por que é tão comum a gente ver aquelas crianças mimadas fazerem cena, se contrariarem quando são negadas, quando se nega alguma coisa? Porque a elas não foi dado o direito de receber nãos, né? Então, aí, quando a criança começa a ficar inquieta, agitada, porque ela é frustrada o tempo inteiro, não sabe lidar com frustração, porque não teve não, é hiperativo. Vamos medicar a criança. Vamos tratar a criança. Volto a dizer, nunca vi, nesses 20 anos de clínica, uma criança que tivesse qualquer sintoma que não tivesse diretamente ligada aos pais. A próxima pergunta é da professora Perpétua. Que orientação você daria aos pais, André, para que seus filhos equilibrassem o tempo dedicado aos jogos ao tempo dedicado ao convívio social? Desculpa, cortou um pedaço da pergunta. Você repete? Repito sim. A professora Perpétua perguntou o seguinte: que orientação você daria aos pais para que seus filhos equilibrassem o tempo dedicado entre os jogos e o tempo dedicado ao convívio social? É uma boa questão pelo seguinte, professora Perpétua. A orientação que eu daria aos pais é, primeiro, faça isso com você mesmo. Primeiro, oriente o seu tempo, oriente o seu momento de convívio, sabe? Não dá para faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. O que se transmite para uma criança é muito mais do que só o não. Não faça isso. Não adianta você falar não faça isso e você faz o contrário. Então, se a educar pelo exemplo dos pais. Exato. Tem uma frase bem interessante que é o seguinte: educar exige muita paciência, sobretudo dos filhos. Né? Então, muitas vezes a gente quer passar para o filho algo que a gente não consegue fazer na nossa própria vida. Então, essa mensagem completamente truncada não funciona. E como eu não acredito muito em receita de bolo, tipo assim, olha, professora, faz o seguinte, acorda aí 9 da manhã, deixa ele jogar até 10, até as 11 ele estuda, das 12 às 3 ele... Não funciona. Cada mãe, cada pai vai ter que usar o bom senso, vai ter, se bem que pai e mãe com bom senso não é muito comum, mas vai ter que usar alguma crítica para... Quando eu digo isso, gente, eu estou fazendo uma piada, obviamente, porque muitas vezes pai e mãe têm uma relação completamente apaixonada, não conseguem enxergar algumas coisas, né, que a gente de fora enxerga. Mas, claro que tem exceções e são muitas, mas eu acho que talvez o mais interessante seja cada pai e cada mãe cuidar de tudo isso que a professora Perpétua falou na sua vida pessoal e transmitir isso para os filhos a partir da sua vivência. André, a próxima é a Nanda e ela perguntou o seguinte: sabemos que muitas famílias são disfuncionais. Eu acho que caberia até explicar, André, o que é disfuncional, porque eu mesmo não sei o que é. O que vai acontecer a essas pessoas após esse período de isolamento em um mesmo ambiente?
Olha, toda família, né, em alguma medida, tem algum grau de disfuncionalidade. Família feliz só existe em propaganda de margarina. Com isso, não significa que não se tenha famílias onde minimamente se tem diálogo, afeto, carinho, respeito. Claro que sim. Mas a gente primeiro precisa quebrar esse mito, porque isso gera muita angústia. Eu vejo na minha clínica, nos meus atendimentos, muitas vezes, volto a dizer, a loucura de quem entra no surto está completamente associada à loucura de quem é são, entre aspas, sabe? Então, primeiro pensar nisso. Mas, tentando responder a pergunta da aluna, quando ela diz assim, família disfuncional, o que talvez ela esteja querendo dizer é uma família onde as relações são muito conflituosas, onde você tem casos, talvez, de pais que são agressivos, mães que são ausentes, enfim, tem uma série de possibilidades para a gente pensar no que seria uma família disfuncional. E aí, na hora da quarentena, é a hora do vamos ver. Imagina você ter que estar trancado numa casa, né, com alguém com quem você é pautada pelo respeito e pelo afeto, né? A gente pensa às vezes que o afeto é... Ih, sumiu aqui minha imagem. A gente pensa que o afeto se dá só pelo dizer sim para o filho. Ah, você pode tudo. Isso é prova de amor. Essa geração de pais traz uma culpa com eles que é impressionante. Eles acham que se disser não para o filho vai deixar de amar. E aí você vai criando verdadeiros, né, mini príncipes e princesas que não conseguem lidar com a frustração mais lá na frente. Então, não tem uma resposta que sirva para todos. Lidar com pessoas com quem a gente não tem uma relação legal no período de quarentena é muito complicado, seja para uma família, como ela fala, disfuncional, seja para um casamento que está em crise, seja para... Né, tem que pensar em estratégias, e talvez essas estratégias você precise inventar a partir da sua realidade. André, o professor Joaci comentou uma coisa aqui que você já comentou muito, né? Ele falou assim, acho que uma das dicas para os pais é que sejam pais e ensinem limites e respeito ao próximo. Aí eu já passo... Você vai comentar? Não, o professor traduziu em 3 palavras o que eu estava querendo dizer em uma... Pronto. Por causa do horário, eu vou dar uma avançadinha aqui, que tem bem mais pergunta aqui embaixo. A Yara, que também é nossa professora, ela te fez um elogio. Parabéns, gosto muito de ouvir o André falar. E aí ela diz que tem uma provocação, colocação. Quando você fala em sublimação e criativo, a sua fala vem muito na direção de uma ação. Por exemplo, a mesma ação sublimada, de outra forma. E quando penso em criativo, penso no sentido de construir coisas. No meu caso, a perspectiva artística. Poderia falar mais sobre essa percepção dela? Professora, você traduziu tudo. Eu só vou acrescentar, você traduziu perfeitamente, melhor do que eu falei. A arte tem uma característica sublimatória, digamos assim. Veja só, quando a Adriana Calcanhoto escreve, por exemplo, eu perco o chão, eu não acho as palavras, eu ando tão triste, eu ando pela sala, eu perco a hora, eu chego no fim, eu não moro mais em mim. Né? Quando Cazuza escreve nunca viram ninguém triste porque não me deixam em paz, as guerras são todas tristes e por aí vai. Eu não quero causar mal nenhum, a não ser a mim mesmo, a não ser a mim. O que é isso? É transformar um impulso destrutivo em algo criativo pela via da arte. Aliás, uma das vias mais claras que a gente pode ver a sublimação é justamente a arte. Né? Então, você está completamente correto. A criação pela via da arte é uma forma de sublimação. É porque a sua pergunta foi muito complexa, não sei se eu respondi, mas eu espero ter respondido. Se não, pode falar aí que a gente esmiuça. O Gilvan comentou, acho que foi um comentário para a Joselma, né, enquanto ela estava falando. Eu mesmo iniciei as artes marciais quando tinha 4 anos, e mesmo após tantos anos, não externalizo essa coisa, né, fora do tatame. Avançando aqui... Ele começou com 4 anos e depois de tanto tempo, o que é que tem?
ele não externaliza fora do tatame, talvez o que ele tenha chamado de violência ou raiva, enfim. Ah, tá. Ou seja, ele não quebra o pau lá no tatame, fora do tatame, e o cara... É isso. E tem uma última pergunta aqui, que é da professora Tereza, aí depois a gente passa a palavra para a Joselma e para Machado. É o seguinte, a professora Tereza: gostei dessa afirmação sobre aceleração psíquica. Seria possível indicar leituras sobre o tema? Tem um que não necessariamente é diretamente ligado à aceleração psíquica, mas é um filósofo sul-coreano que hoje em dia está muito conhecido, chamado Byung-Chul Han. Não sei se a tradução é essa, todo mundo fala de um jeito, e ele tem um livro chamado A Sociedade do Cansaço, né? E dentre algumas coisas, nesse livro ele fala do sujeito neoliberal, né? Esse sujeito que é impelido a produzir, a ser extremamente produtivo, competitivo, né? Ser o professor mais destacado, que escreve 500 mil artigos, o Homo Lattes, né? Que tem um látis do tamanho do mundo, e o sujeito tem que produzir, blá, 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 e depois pifa, literalmente pifa, né? E ao invés, né? Essa é a tese do Byung-Chul Han, ao invés de pensar assim, putz, que sistema mais... para não dizer uma palavra mais pesada, mas que sistema mais perverso esse, que eu adoeço, eu tento ser esse cara, essa pessoa, essa mulher, homem produtivo, e aí pifo, o que acontece? Ao invés de você pensar criticamente sobre o sistema, você tem síndrome de burnout, você tem depressão, e aí você se sente fracassado, porque não conseguiu corresponder aos imperativos do mundo competitivo. Então, professora, falar de aceleração do pensamento é falar um pouco da aceleração do nosso tempo, né? A gente vive um tempo maníaco, eufórico, onde todo mundo tem que ser extremamente produtivo, como eu falei. Há um outro livro também que eu gostaria de indicar, do Gilles Lipovetsky, é um filósofo francês, chamado Tempos Hipermodernos. E, sintetizando a ideia do livro, ele diz o seguinte: a gente vive uma época da cultura do excesso e do elogio da moderação. Como é que é isso? Você precisa estar mais jovem que o jovem, usando botox aí à torta direito para não envelhecer ou não parecer mais velho. Você precisa estar lendo mais do que todo mundo para poder estar o tempo produtivo. Então, há um excesso de tudo, mas ao mesmo tempo você precisa ser zen, ser equilibrado, não pode tomar bomba para ficar malhado, porque senão vai ter um problema no fígado, mas ao mesmo tempo é uma pilha para você ter um corpo perfeito. Ou seja, essa loucura que é o mundo contemporâneo muitas vezes causa sintomas nas pessoas, né? Então, ficam essas duas dicas: sociedade do cansaço e tempos hipermodernos. Vou passar para Joselma e para Machado para encerrarem, porque a gente já passou do tempo, gente, e a gente já leu todas as perguntas, tá? O Ronaldo comentou aqui sobre a supervisão do mestre nas artes marciais, isso é um tipo de controle de violência, mas as perguntas encerraram, tá bom? Obrigada, viu, professor? Obrigada, André. André, na verdade, eu tenho mais do que uma pergunta. Porque a gente acabou direcionando todo o nosso bate-papo a respeito do lado negativo, vamos dizer assim, dos jogos digitais e até do celular. Mas a gente tem um outro lado que eu gostaria de chamar a atenção. Justamente por termos hoje os smartphones, uma internet não adequada, né? A gente está vendo aqui os problemas que estamos tendo nessa web, mas a gente, de qualquer forma, está possibilitando estar junto, mesmo distantes. Sim. Então, isso, e tem muitos estudos que chegaram a conclusões, vamos dizer assim, positivas do uso tanto dos celulares quanto dos jogos, até mesmo no tratamento da depressão e da ansiedade. Sim. Então, a gente... Esse que eu queria assim, chamar a atenção para que você pudesse falar alguma coisa também sobre essa questão, porque inclusive há jogos que são construídos, pensados justamente para poder fazer recuperação de pessoas que sofreram lesão cerebral, por exemplo. Né? Muito bem lembrado, professora Joselma. Mas assim, eu só queria
Então, se pareceu que a gente estava enaltecendo o lado negativo, eu só queria reiterar aqui algumas falas, né? Como eu falei no começo, eu acho que o jogo, ele muito mais dá conta das funções, ele acaba dando uma direção do que estimular qualquer coisa negativa. Falei também que eu não acredito muito em demonizar a ferramenta, como se os jogos fossem por si só ruins, né? Não existe, eu não creio nisso, eu creio do contrário. Eu acho que o jogo, como eu falei, que foi o que disparou nessa questão da sublimação, é uma fonte importante de sublimar impulsos agressivos, né? Então, se pareceu que a gente estava só levantando os lados negativos, eu não concordo com isso. Eu acho que tem lados absolutamente positivos, como qualquer coisa, como qualquer ferramenta. Mas isso que você está trazendo é importante por quê? Porque hoje a tecnologia, porque hoje a realidade virtual é um instrumento poderoso no tratamento de alguns quadros de transtornos fóbicos, por exemplo, sabe? Para algumas abordagens psicoterapêuticas, há determinados, não vou dizer jogos, né, virtuais, mas a realidade virtual mesmo da pessoa ser colocada naquele lugar antes de ir para a realidade. Então, é algo importante. E eu sei, por exemplo, que o professor Luiz desenvolve jogos, ele particularmente, porque aqui eu conheço, desenvolve jogos, não gosto dessa palavra educativos, mas muito importantes no sentido como é que eu posso dizer, de aproximar muitas vezes o jovem, né, de uma realidade que muitas vezes ele não tem acesso. Eu acho que vocês são um exemplo disso, do quanto tem um lado construtivo, criativo, pedagógico na tecnologia e nos jogos, entende? Sim, de uns anos para cá eu tenho observado jogos. Eu também, assim como o Luiz, gosto muito de jogar, mas não tenho a mesma habilidade com FIFA, né? Como eu sempre lembro, eu gosto de lembrar. Aliás, nem jogo FIFA, mas eu gosto muito de observar como os jogos têm eles têm a potência de despertar determinados mecanismos cognitivos. Então, Sim. Os jogos de RPG, por exemplo, jogos que eu chamo eles de persistentes, né? Porque você joga durante meses ou anos. Sim. Então, esses jogos, eles têm uma possibilidade de você construir relações com pessoas que você não encontra pessoalmente, mas você faz, de fato, você cria um mundo ali. E é um mundo que ele não é irreal, ele é real mesmo. Aham. Sim, sim. É claro que quando a gente chega ao excesso, e o excesso não é somente do uso da tecnologia, não é somente do uso dos jogos digitais, de modo específico, ou qualquer outra coisa, porque a gente pode construir, como você falou no início, compulsões até por coisas aparentemente banais, tipo beber água, lavar as mãos. A gente pode desenvolver uma compulsão por lavar as mãos nesse momento. E é um sofrimento quem tem que não está no gibi. Olha o exemplo aí da professora Tereza Kennedy, um jogo desenvolvido para ações de prevenção e cuidados com o Covid. Então, né, a gente não pode jamais demonizar. Mas, assim, não só o demonizar, mas é o encontrar, abrir um pouco a mente e o encontrar possibilidades de aprendizado, mesmo em jogos que foram criados pensando somente no entretenimento. Sim, sem dúvida nenhuma. A socialização, por exemplo, o FIFA, né? Que você joga online com pessoas do mundo inteiro, você se relaciona, há algo de real nisso, de relacionamento, como a gente está aqui falando agora, né, conversando, sem sombra de dúvidas, não só com jogos, não sei se a palavra é essa, pedagógicos. Jogos são uma espécie de, hoje em dia, mais do que nunca, uma espécie de praça, onde as pessoas se encontram. Quando você entra em determinados jogos, tem gente do mundo inteiro ali. Veja, há um livro chamado, o nome é mais ou menos assim, Tudo que eu sei sobre inglês eu aprendi nas séries, uma coisa assim. Tem gente que aprende a falar inglês jogando. Tem gente que aprende a falar uma outra língua jogando. Né? Conheço algumas pessoas. Não é? E não é um jogo de
pedagogia, para você aprender inglês, é de tanto conversar com outras pessoas. E falo inglês muito mais claro e fluente do que quem aprende inglês formal, que tem aquela coisa gramatical, que não é inglês oral, aquele inglês falado. Eu conheço, né? Eu não conheço muita gente, mas conheço um caso de alguém, de um jovem que aprendeu inglês assim, e fala bem. Sim, eu também conheço. Né? Pois é. Bom, gente, eu coloquei aí alguns, pesquisei alguns textos, não são exatamente artigos, mas eu também encontrei artigos, e só porque eu queria possibilitar aí uma leitura rápida, mas tem muito artigo, tese, dissertação, tratando sobre essas questões da ajuda dos videogames na questão dos sintomas de ansiedade e depressão, como também em problemas cognitivos, seja para pessoas que sofreram lesão por um AVC ou um trauma, uma queda, ou até mesmo pessoas que nasceram com esse problema, ou que sofreram algum trauma emocional. Mas eu acho que assim, e não somente isso, da mesma forma que existem na terapia ocupacional, normalmente se faz muita recomendação de jardinagem, artesanato, que são atividades manuais que ajudam Isso foi uma explicação que me deram, né, para você tentar fazer uma meditação para aqueles que não conseguem esvaziar a mente simplesmente contemplando o horizonte. É o meu caso, por exemplo. Então, eu só consigo fazer entrar nesse estado de meditação se eu estiver fazendo alguma coisa manual. Sim. Vamos lá, né, Jó? Vamos sim, porque a gente já está com um tempo bastante avançado. Eu estava brincando aqui com o Jó no WhatsApp, falando com ela que tá tão bacana que a gente ficaria aqui até as 23 horas, né? Eu tava falando com Yara também aí, né? Em relação a isso. Bem, gente, espero que realmente esse bate-papo, né? Gostaria de agradecer mais uma vez a André, né? Que é nosso parceiro aí, como a gente falou lá no início, né? Mais uma vez também aí a professora Joselma. O Campus Lauro, né? Já vem durante essas semanas, né, de isolamento social, né, realizando algumas dessas lives, não só Joselma, como a professora Adriana também aqui presente, professor Cléo, enfim, diversos profissionais, professores lá, a gente está buscando, né, trazer algumas dessas temáticas para que a gente, pelo menos de uma forma virtual, né, esteja perto um do outro, né, neste momento. E realmente é muito pertinente, né, sempre trazer esse tema, essa temática, André, realmente eu vou fazer que nem professor Yara Sarra, cada dia que passa eu também me torno seu fã, né, porque realmente é muito bacana, muito legal a discussão, né, e mais uma vez agradeço aqui a todos os colegas, professora Perpétua, né, a nossa diretora aí também está presente, professora Adriana, professor Edson, professor França também estava presente, Ronaldo, Tereza Kelly, Yara, quem mais que estava presente? Cléo, Joaci, professor Joaci, Paulinho Mota, aí um abraço, Regis, um abraço, Silvia, Tereza, enfim. Os alunos também, né, Tiago estava presente, Flavinha, Andy, sempre presentes, né? Sempre presentes esses. Verdade. Mas, enfim, Simone também estava presente, mas não, acho que ela saiu, deve ter caído. Mas, no iníciozinho eu vi. Né? Mas, enfim, gente, estamos aí, né? Fiquem atentos às nossas próximas lives. Daqui a pouco a professora Joselma, ao se despedir, vai falar da live dela. Mas eu me despeço aqui, desejando a vocês, nesse momento, que realmente fiquem em casa, se cuidem, né? E um abraço virtual para todos vocês, né? Já que a gente não pode se abraçar e nem apertar as mãos, né? E até a próxima. E obrigado, André, mais uma vez. Eu que agradeço a vocês, para mim, volto a dizer, foi um prazer. Já me sinto meio que da casa, Luiz, e me sinto muito confortável e aprendo também muito. Vou depois abrir esses links aqui sobre esses jogos. Agradeço muito. Até a próxima. Bom, gente, queria só chamar a atenção, como o Luiz falou, sobre as nossas próximas lives. Na quarta-feira, nós temos às 15 horas uma live para discutir sobre a geografia do coronavírus, especificamente sobre
de um observatório, né, a partir da visão de um grupo que foi criado a partir da UF, de uma startup chamada Geodatim, e que entre os fundadores está um primo meu, né, que está fazendo doutorado em ambiente e energia, e é um grande orgulho para a gente isso. E vamos ter também uma professora da UFS para falar sobre essa questão, e a mediação aí do professor Cléo, que é geógrafo também, e eu apenas de convidada, né, porque eu sou a única leiga aí nesse grupo que vai bater o papo na quarta-feira de tarde a respeito dessa pandemia. E como ela vai estar se propagando e como ela pode vir a se formar, se constituir daqui em diante. E às 20 horas nós temos uma live com a professora Adélia, Leandro Miranda e Alexandre Santos. Isso, Alexandre Santos, falando sobre possibilidades, oportunidades de desenvolvimento de jogos, considerando o contexto que a gente está vivendo agora e que há um mês atrás a gente não imaginava estar vivendo, né? E não só digitais, né, gente? Então, assim, jogos também analógicos, entendeu? Isso que é bacana, né, Jó? Uhum. E a gente sexta, tem mais né? Outras aí, né? Sexta-feira nós temos uma live. Nós temos uma programação bastante cheia, né? Estamos parecendo até uma TV. Então, sexta-feira a gente vai fazer uma batalha aí entre os diversos motores de desenvolvimento de jogos, que é o Unity, o Godot e o Unreal. E se alguém quiser apresentar, discutir um outro motor de jogos, está aí convidado também a participar conosco. Isso é para esta semana, né? Na próxima nós temos mais. Tem mais. Tchau, André, gente. fica à vontade aí. Foi um prazer. Tchauzinho, gente. Um abraço. Grande. Tchau, tchau, Obrigada pessoal. de coração. Boa noite. Obrigado. E fique em casa, né? Não sei.